Nenhum romano acordou em uma manhã e disse: hoje é o dia em que nosso império começa a morrer. O colapso de Roma não foi um evento. Foi um processo, lento, invisível para quem estava dentro, irreversível para quem olha de fora com a clareza que apenas a história permite. Roma não caiu porque perdeu uma batalha. Caiu porque perdeu algo muito mais difícil de recuperar do que um território. Perdeu a confiança nas suas próprias instituições. Perdeu a capacidade de fazer reformas difíceis. Perdeu a coesão social, que tornava possível defender o que havia construído. E enquanto isso acontecia, os romanos continuavam indo ao Coliseu, reclamando dos impostos, debatendo política e vivendo suas vidas com a certeza confortável de que o império era eterno porque sempre havia sido. Agora pensa comigo, uma potência com a maior dívida da sua história, com guerras caras e inconclusivas no exterior, com aliados questionando sua liderança, com a moeda sendo desafiada por rivais que ninguém levava a sério uma geração atrás. Com desigualdade crescente corroendo a classe média, que era a espinha dorsal do sistema, com polarização política que impossibilita reformas estruturais urgentes. Estou falando de Roma no século III depois de Cristo. Mas poderia estar falando dos Estados Unidos em 2026. Hoje você vai entender os paralelos mais perturbadores entre a queda do maior império da antiguidade e a situação atual da maior potência do mundo moderno. Não para decretar o fim americano, porque Roma levou séculos para cair, mas para entender o que os sinais históricos revelam sobre onde estamos e para onde estamos indo. Se você acredita que estudar história é a melhor forma de entender o presente, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, Roma, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar entendendo o mundo através das lentes que o noticiário convencional nunca usa. Vamos direto à história. Para entender a magnitude dos paralelos, precisamos primeiro entender o que Roma representou no seu auge. Porque comparar qualquer coisa com Roma exige que você entenda o tamanho do que estava sendo comparado. No seu pico, por volta do século II depois de Cristo, o Império Romano controlava aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Uma população estimada entre 50 e 70 milhões de pessoas vivia sob suas leis. Construiu mais de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas que conectavam da Grã-Bretanha ao Oriente Médio. Criou um sistema jurídico que é a base do direito ocidental até hoje. Desenvolveu uma engenharia que produziu obras que resistiram 2000 anos. A moeda romana, o denário, era aceita em transações comerciais do Atlântico ao Mar Cáspio. Os mercadores do Mediterrâneo faziam negócios em latim. As rotas comerciais romanas conectavam a Europa ao Oriente, em uma rede de interdependência econômica que não voltaria a existir em escala similar por mais de 1000 anos após a queda do Império. Roma não era apenas um estado poderoso, era um sistema de comércio, de direito, de moeda, de segurança e de cultura que organizava a vida de dezenas de milhões de pessoas em um território de dimensão continental. Os Estados Unidos em 2026 são exatamente isso, não apenas um país poderoso, um sistema. O sistema do dólar como moeda de reserva global, o sistema de segurança coletiva da OTAN e das alianças no Pacífico, o sistema de regras do comércio internacional construído em torno das instituições de Bretton Woods, o sistema tecnológico baseado em plataformas americanas que organiza a comunicação, o comércio e a informação do mundo inteiro. Como Roma, os Estados Unidos não são apenas uma potência, são a arquitetura sobre a qual o mundo moderno foi construído. E é por isso que qualquer declínio americano não é apenas um problema americano, é um problema de todos. O primeiro e mais direto paralelo entre Roma e os Estados Unidos modernos está na relação entre dívida, moeda e poder fiscal. Roma financiou seu crescimento e suas guerras com tributos e com a riqueza saqueada das conquistas. Enquanto o império expandia, havia sempre novo ouro, novos escravos e novas províncias para explorar. Mas quando a expansão parou, o modelo entrou em crise. As despesas com o exército, a burocracia e os programas sociais continuaram crescendo enquanto as receitas de novas conquistas cessaram. A solução que os imperadores romanos encontraram foi exatamente a mesma que os governos modernos encontraram: desvalorizar a moeda para pagar as contas. O denário, que no tempo de Augusto tinha quase 100% de prata, foi progressivamente adulterado ao longo dos séculos. No século III depois de Cristo, tinha menos de 5% do metal precioso original. O resultado foi uma inflação crônica que destruiu a classe média romana, desorganizou o comércio e corroeu a confiança nas instituições. Os Estados Unidos não adulteraram o dólar com menos prata, mas fizeram algo funcionalmente equivalente. Criaram dólares digitais em quantidades sem precedente histórico. O Federal Reserve expandiu seu balanço de aproximadamente 900 bilhões de dólares em 2008 para mais de 8 trilhões em 2022. A dívida federal americana saltou de 10 trilhões em 2008 para mais de 39 trilhões em 2026.
E quando se inclui as obrigações não financiadas de seguro social e Medicare, o passivo total americano supera 143 trilhões de dólares. A diferença crucial é que a desvalorização do denário foi imediata e visível. As moedas ficavam literalmente mais leves e menos brilhantes a cada geração. A desvalorização do dólar é mais sofisticada e mais lenta. Acontece através da inflação que corrói o poder de compra ao longo de décadas. Em 1971, quando Nixon encerrou a conversibilidade do dólar em ouro, um dólar comprava aproximadamente 31 gramas de ouro. Hoje, para comprar os mesmos 31 gramas de ouro, você precisa de mais de 160 dólares. O dólar perdeu mais de 98% do seu poder de compra em termos de ouro nos últimos 55 anos. Roma levou 300 anos para desvalorizar o denário de 100% para 5% de prata. Os Estados Unidos levaram 55 anos para desvalorizar o dólar em 98% em termos de ouro. A direção é a mesma, a velocidade é diferente. O segundo paralelo é o custo das guerras e a incapacidade de transformar superioridade militar em vitórias políticas duradouras. Roma foi construída pela guerra. Suas legiões eram a força militar mais disciplinada, mais bem equipada e mais eficiente do mundo antigo. Durante séculos, o exército romano foi um instrumento pelo qual Roma expandiu seu território, garantiu suas fronteiras e manteve a ordem interna. Mas as guerras que sustentaram o crescimento romano tornaram-se progressivamente mais caras e menos conclusivas à medida que o império amadureceu. As guerras contra os partas e depois contra os sassânidas no leste nunca foram resolvidas definitivamente. As guerras nas fronteiras do norte contra os germânicos eram perpétuas, drenando recursos sem nunca eliminar a ameaça. E as guerras civis entre pretendentes ao trono imperial no século III foram as mais devastadoras de todas, destruindo o capital político e econômico que levaria gerações para reconstruir. Os Estados Unidos seguiram um padrão perturbadoramente similar. A Segunda Guerra Mundial foi uma vitória clara que estabeleceu a hegemonia americana. A Guerra da Coreia terminou em empate. O Vietnã foi uma derrota que custou 58 mil vidas americanas e deixou cicatrizes políticas que duram até hoje. O Afeganistão durou 20 anos e terminou com o Talibã no poder, exatamente como estava antes. O Iraque custou mais de 2 trilhões de dólares, produziu o Estado Islâmico e deixou um país em caos permanente. E agora o conflito com o Irã em 2026, que conseguiu fechar o Estreito de Hormuz e devastar a economia global, mesmo após sofrer ataques militares devastadores. Cada uma dessas guerras demonstrou um princípio que Roma aprendeu tarde demais. Superioridade militar não garante vitória política. Você pode destruir o exército inimigo e ainda assim perder a guerra se não tiver uma estratégia para o dia seguinte. E guerras sem vitória clara drenam recursos, vidas e, mais importante, credibilidade. A cada guerra inconclusa, a percepção de invencibilidade americana diminui um pouco mais. E impérios que perdem a percepção de invencibilidade começam a perder aliados que antes seguiam por medo ou por respeito. O terceiro paralelo é mais sutil, mas talvez o mais profundo. É o que os historiadores chamam de barbarização das instituições, o processo pelo qual as normas, os valores e os compromissos que sustentavam o sistema começam a ser corroídos por dentro. Roma barbarizou seu exército ao recrutar massivamente guerreiros germânicos que nominalmente serviam a Roma, mas mantinham lealdades culturais e tribais próprias. O exército que deveria defender Roma foi se tornando culturalmente distante de Roma, e quando o pagamento das legiões atrasava ou quando a administração central falhava, a lealdade desses soldados evaporava rapidamente. Mas a barbarização mais profunda não foi no exército, foi nas instituições políticas. A República Romana havia sido construída sobre valores de serviço público, debate racional e respeito pelas regras do jogo político que todos os participantes, mesmo os adversários, reconheciam como legítimas. Quando esses valores começaram a se deteriorar, quando líderes começaram a usar as instituições como instrumentos de poder pessoal ao invés de serviço coletivo, o sistema começou a perder sua capacidade de se autocorrigir. Nos Estados Unidos de 2026, a barbarização das instituições assume formas diferentes, mas funcionalmente similares. A polarização política atingiu níveis que tornam praticamente impossível qualquer legislação bipartidária sobre questões estruturais urgentes, como a sustentabilidade fiscal, a reforma do sistema de saúde ou a transição energética. O Congresso americano passou anos bloqueando aumentos necessários do teto da dívida para fazer pressão política, arriscando o default técnico da maior economia do mundo por razões partidárias. A confiança dos americanos nas suas instituições atingiu mínimos históricos. Segundo pesquisas do Gallup, a confiança no Congresso americano caiu para menos de 10% em vários momentos da última década. A confiança no sistema judiciário, na mídia e nos partidos políticos seguiu tendência similar. Em Roma, quando os cidadãos perderam a fé nas instituições da República, o caminho para o autoritarismo foi aberto.
O que o equivalente moderno desse processo significa para a democracia americana é uma questão que os próprios americanos estão debatendo com crescente ansiedade. O quarto paralelo está na pressão crescente nas fronteiras do sistema e no surgimento de forças que antes eram consideradas periféricas e que agora ameaçam o centro. Roma foi destruída não por um único inimigo poderoso, mas por uma combinação de pressões em múltiplas fronteiras simultaneamente. Visigodos, ostrogodos, vândalos, hunos, francos. Nenhum deles individualmente era capaz de derrubar Roma, mas todos juntos e ao mesmo tempo criaram uma pressão que o sistema imperial, já enfraquecido por dentro, não conseguiu sustentar. O equivalente moderno não são povos migrando com espadas e cavalos, são potências e sistemas alternativos, desafiando a hegemonia americana em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. A China desafiando a supremacia tecnológica e econômica americana. A Rússia desafiando a arquitetura de segurança europeia. O Irã demonstrando que é possível fechar o Estreito de Hormuz e devastar a economia global mesmo sob bombardeio americano. O BRICS construindo alternativas ao sistema financeiro centrado no dólar. O Brasil construindo o PIX. A Europa construindo o euro. A Arábia Saudita negociando petróleo em yuan. Nenhum desses desafios individualmente é suficiente para derrubar o sistema americano. Mas todos juntos e ao mesmo tempo estão criando uma pressão sistêmica que os Estados Unidos nunca enfrentaram de forma simultânea desde o fim da Guerra Fria. E assim como Roma não foi derrubada pelos bárbaros, mas pelo enfraquecimento interno que tornou impossível resistir à pressão externa, a questão não é se algum desses atores vai derrotar militarmente os Estados Unidos. É se o sistema americano ainda tem a coesão interna e a capacidade de adaptação necessárias para gerenciar essa pressão simultânea sem se fragmentar. O quinto paralelo é o mais silencioso e o mais perigoso de todos. É a desigualdade crescente e a erosão da classe média que foi a base social do poder americano. Roma tinha uma classe média de pequenos proprietários rurais e comerciantes urbanos, que era a espinha dorsal tanto do exército quanto da economia. Quando essa classe média foi destruída pela combinação de impostos crescentes, inflação e concentração de terras nos grandes latifúndios, Roma perdeu não apenas contribuintes e soldados. Perdeu a camada social que tinha interesse na preservação do sistema, porque tinha algo a perder com o seu colapso. Os Estados Unidos construíram o sonho americano sobre uma classe média robusta, que foi o motor do consumo, da inovação e da estabilidade política do país no século XX. Mas a distribuição de renda americana se deteriorou dramaticamente nas últimas décadas. O 1% mais rico dos Estados Unidos hoje detém mais riqueza do que os 90% inferiores combinados. O custo da educação, da saúde e da moradia subiu muito acima da inflação e dos salários, tornando o sonho americano cada vez menos acessível para as gerações mais jovens. A classe trabalhadora americana viu seus salários reais estagnarem por décadas, enquanto os lucros corporativos e a riqueza do topo explodiram. A expectativa de vida americana, que em países desenvolvidos normalmente sobe com o tempo, começou a cair em alguns grupos populacionais por causa de opioides, doenças cardíacas e outros problemas ligados ao estresse econômico. E a sensação de que o sistema está funcionando para poucos e não para muitos foi o combustível que alimentou a polarização política extrema que paralisou a capacidade americana de fazer reformas. Em Roma, quando a classe média foi destruída e a desigualdade tornou o sistema indefensável para a maioria da população, o apelo dos líderes que prometiam romper com as regras estabelecidas cresceu de forma explosiva. O equivalente americano desse processo é algo que os próprios historiadores americanos estão observando com crescente inquietação. Mas seria intelectualmente desonesto apresentar apenas os paralelos, sem mencionar as diferenças importantes que tornam qualquer analogia histórica incompleta. A primeira diferença é a democracia e a capacidade de autocorreção. Roma perdeu gradualmente sua capacidade de se reformar através do debate político legítimo. Os Estados Unidos, apesar de toda a polarização e disfunção política, ainda têm uma democracia funcional que, em teoria, tem a capacidade de eleger lideranças que implementem reformas estruturais. Não é garantido que isso aconteça, mas a possibilidade existe de forma que não existia na Roma do século III. A segunda diferença é a inovação tecnológica. Roma não tinha Silicon Valley. Os Estados Unidos têm o ecossistema de inovação mais dinâmico do mundo, com uma capacidade de gerar novas tecnologias e novos modelos de negócio, que pode criar novos motores de crescimento e novas fontes de poder que não existiam antes. A inteligência artificial, a biotecnologia e a computação quântica são áreas onde os Estados Unidos ainda têm liderança significativa. A terceira diferença é a escala temporal. Roma levou séculos para cair. O processo de declínio americano, se for isso que estamos observando, provavelmente também vai levar décadas ou gerações. Os impérios não caem rapidamente, eles se desgastam, e desgaste pode ser revertido se houver vontade política e capacidade de adaptação. A quarta diferença é a ausência de um substituto óbvio.
Roma foi substituída pelos reinos bárbaros, e depois pelo Império Carolíngio e pela Igreja Católica como organizadores da vida europeia. O que substituiria os Estados Unidos no sistema global atual não está claro. A China tem ambição, mas não tem a confiança institucional ou a profundidade de mercado necessárias para assumir o papel americano. A ausência de um substituto claro pode, na verdade, ser um fator de estabilização que prolonga a hegemonia americana, além do que os paralelos históricos sugeririam. Para o Brasil e para todos os países que operam na sombra da hegemonia americana, esse processo de declínio gradual tem implicações concretas que precisam ser entendidas com clareza. Um mundo com uma hegemonia americana mais fraca não é automaticamente um mundo mais justo ou mais pacífico. O período de supremacia americana, com todos os seus problemas e contradições, foi também um período de relativa estabilidade nas relações entre grandes potências, de expansão do comércio global e de crescimento econômico que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. O que substitui essa ordem vai determinar se o mundo do século XXI é mais ou menos próspero, mais ou menos pacífico, mais ou menos justo do que o mundo que conhecemos. E essa questão ainda está em aberto. Para o Brasil, especificamente, o declínio gradual da hegemonia americana cria tanto oportunidades quanto riscos que já discutimos em outros vídeos deste canal. Nenhum romano acordou em uma manhã e disse: "Hoje é o dia em que nosso império começa a morrer." E nenhum americano vai acordar em uma manhã e ver o fim da hegemonia americana decretado em manchete de jornal. Porque impérios não caem assim. Eles se desgastam, lentamente, imperceptivelmente para quem está dentro, com uma clareza perturbadora para quem olha de fora ou de longe. Os paralelos entre Roma e os Estados Unidos de 2026 não são uma previsão, são um espelho. E o que esse espelho mostra é uma série de padrões que a história registrou antes, em outra civilização, em outro tempo, com resultados que conhecemos. O que os Estados Unidos fazem com esse espelho é uma escolha que ainda está aberta. Reformas são possíveis. Adaptações são possíveis. A democracia americana ainda tem ferramentas que Roma não tinha para se autocorrigir. E o que o Brasil vai fazer para estar do lado certo quando essa resposta chegar? Me conta nos comentários o que você acha. Os paralelos entre Roma e os Estados Unidos são reais e preocupantes ou são exagerados e o poder americano é mais resiliente do que parece? Deixa o seu like se esse vídeo te fez enxergar a geopolítica atual através de uma lente histórica que raramente aparece no noticiário. Compartilha com quem acredita que estudar o passado é a melhor forma de entender o presente. E se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.